Seja muito bem-vindo, Espírito Santo, e a todos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Orando a Bíblia. Se você é novo, já se inscreva no canal e participa desse propósito junto conosco. Nós estamos em um propósito de orar a palavra de Deus. Que bom que você já está começando a tua segunda-feira na presença do Senhor. Você verá como é diferente as nossas decisões, como é diferente a nossa mentalidade quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. E no último Salmos que nós oramos, que foi o Salmo 22, eu abri um espaço para os inscritos interagirem comigo, sugerindo alguns salmos, né? Tivemos bastante pessoas interagindo nos comentários, sugerindo salmos para que fossem o salmo central do próximo vídeo. E eu orei, amigos. E quando eu orei, o Espírito Santo falou ao meu coração para a gente orar o Salmo 35, que foi o salmo sugerido pela Birlene Santos. Birlene Santos, que Deus continue usando a tua vida, que Deus abençoe a tua vida, porque juntos estamos criando esse vídeo, amém? E você que sugeriu os salmos naquele dia, pode sugerir novamente aqui. Cada vez que vocês forem sugerindo os salmos, eu vou orar pedindo ao Espírito Santo para ele me mostrar qual é o salmo que ele quer que seja o tema do próximo vídeo. Assim, nós vamos construir esse vídeo juntos. Mas eu peço para você, nós temos muitas pessoas que estão acompanhando toda segunda-feira, que fizeram esse compromisso com Deus de orar a Bíblia. Nos ajude a fazer com que o canal Jesus, Amor que Não Falha, alcance mais pessoas. Cada vez que você curtir, cada vez que você compartilhar em seus grupos de WhatsApp, compartilhar em seus status com pessoas, YouTube está entendendo que o vídeo é bom e aí ele vai entregando para mais e mais pessoas. Esse canal, o propósito dele é ganhar almas para Jesus, mas sozinha eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda, compartilhando, curtindo, interagindo. E assim vamos juntos, eu e você, levar Jesus para muitas pessoas. E o Salmo 35, eu já grifei aqui alguns versículos chaves para poder compartilhar com você essa meditação. E nós vamos orar o Salmo 35. Vamos orar 3 versículos chaves aqui, que é o que eu vou compartilhar a meditação desta segunda-feira. No Salmo 35, versículo 1, fala assim: Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Quando Davi, ele estava orando a Deus, pedindo: Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Davi estava reconhecendo a sua insuficiência, a sua pequenez, a sua limitação. Quando você pede a ajuda de alguém para intervir na sua batalha, você está reconhecendo a sua fraqueza e pela sua força você não consegue guerrear. É tão sério isso que quando Davi se viu diante do gigante Golias e o rei Saul colocou a armadura dele sobre Davi, Davi sentiu um peso e Davi falou: não posso caminhar com isso. Por quê? Porque Saul pensava que o que daria vitória para Davi era uma arma física, era uma armadura natural. Só que Davi, ele sabia dentro dele que o que daria vitória contra o gigante não era uma armadura natural, não era uma espada natural, mas era uma espada espiritual, era uma armadura espiritual. Porque questões espirituais se resolvem espiritualmente. E você vendo a vida de Davi, você vê que ele sempre
ele sempre preservou a sua dependência a Deus. Diante do gigante Golias, quando ele foi lá e usou as pedras, né? E das pedras que ele pegou do riacho, uma pedra foi suficiente para pôr um fim naquela situação que estava afrontando o povo de Deus. Quando você está conectado ao coração de Deus, Deus te mostra uma pedra, e uma pedra é suficiente para colocar um ponto final. A pedra é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra da qual foi edificado a igreja. Só que o que fazer quando você está passando por uma luta que há muito tempo ainda não foi colocado um ponto final nela? Você precisa clamar pela intervenção de Deus. Como Davi falou no versículo 1. Davi falou assim, luta contra aqueles que me atacam. Então falou, Senhor, defende a minha causa e luta contra aqueles que me atacam. Sabe quem está atacando você ultimamente? Não é a sua família. Não é o seu cônjuge. Não são os seus filhos e sequer os seus colegas de trabalho. Ou os seus amigos da igreja, não. O que está atacando você ultimamente são inimigos invisíveis, que manipulam pessoas para atacar você. Então a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principado e potestade. E para que você tenha vitória contra principados e potestades, é necessário se valer das armas espirituais. E se tem uma pessoa que conhece muito bem das armas espirituais, é justamente a pessoa que criou essas armas. É justamente a pessoa que deu para nós essas armas. É o próprio Deus. Então Davi falou para o próprio Deus, que é o Senhor dos exércitos: Senhor, luta contra aqueles que me atacam. Davi poderia muito bem, neste momento, se levantar e partir para cima. Mas ele pediu a intervenção de Deus. Ele falou, Senhor, luta por mim. Luta contra todos que estão me atacando. E ainda ele falou assim, contra os que me acusam. Será que você, algum dia, foi acusado injustamente por algo que você não fez? E aquilo gerou até um descrédito. As pessoas descredibilizaram você porque você foi acusado injustamente? Ou será que tem uma área na tua vida que você está precisando de uma intervenção de Deus? Eu tenho uma área da minha vida que eu preciso muito da intervenção de Deus. Então faça como Davi, peça para Deus lutar as suas batalhas. E o versículo 10 ele fala assim, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Gente, sinceramente, o diabo é um ser milenar. E se a gente lutar contra o diabo, contra o inimigo nas nossas forças, a gente não resiste. Porque ele é mais forte do que a gente. Ele conhece coisas desde quando, estava desde a época do Jardim do Éden. Ele sabe as maiores fraquezas, só que ele é mais forte do que a gente. Porém, o que está em nós é mais forte do que a gente. Então, se a gente deixar crescer aquilo que está em nós, que é o poder de Deus, nos tornaremos mais forte que Satanás, em todos os aspectos. Eu estava pensando, naquela cena em que Jesus, ele estava descansando no barco, e veio uma tempestade e agitou as águas e fez com que os discípulos fossem levados a um grande desafio. E o desafio era exercer a fé. Só que quando veio a tempestade, ao invés dos discípulos exercerem a fé, praticar o que o mestre estava ensinando há muito tempo para eles, eles foram lá, acordaram o mestre, para o mestre fazer aquilo que era para os discípulos fazerem. Tanto que quando Jesus repreendeu a força do vento, a força da tempestade, Jesus se virou para eles e falou, homens de pequena fé.
por que duvidas? E o Espírito Santo está falando para você, por que você está duvidando? Por que você não entende que este desafio está vindo para você nesses dias, para você aprender a exercer a fé? Livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. A tempestade está sendo mais forte do que você? O cansaço que você está tendo nesses dias está sendo mais forte do que você? Se você clamar a Deus hoje, de todo o seu coração, se você buscar ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e pedir a intervenção de Deus na sua vida, nesta área que tanto está gerando aflição, Ele vai te livrar daquilo que tem sido mais forte do que você. Então, se o cansaço espiritual está sendo mais forte do que você, Deus vai te livrar do cansaço espiritual. Se você está passando por endividamento e não está conseguindo resolver as suas pendências financeiras, Deus vai te livrar das dívidas que tem sido mais forte do que você, ao ponto de até mesmo tirar o teu sono. Se tem sido mais forte do que você o pecado, que até hoje você não consegue se libertar deste pecado, você peca, pede perdão, mas volta na mesma prática do pecado, Deus vai te livrar desse pecado. Só que você precisa fazer como Davi, pedir a intervenção de Deus nisso que hoje está sendo mais forte do que você. Quando você tem um vício, quando você está preso ao pecado, quando você está preso a um relacionamento do qual Deus já tirou da tua vida, mas você continua preso àquele sentimento, aquilo está sendo mais forte do que você. E você precisa da intervenção de Deus para você ser livre disso. Deus interveio naquele povo através de um ato de fé de Davi. Davi teve tanta fé que Davi creu que não precisava da armadura natural para vencer um gigante e colocar um ponto final naquela afronta contra o povo de Deus. Davi teve fé que uma única pedra era suficiente para pôr um ponto final. A pedra é Jesus. A Jesus é a palavra. Se você crê, uma palavra que você ouvir num culto que você for na tua igreja, uma palavra que você ouvir na internet, através dos pregadores digitais, através dos evangelistas, uma palavra que você ouvir através do seu momento com Deus, quando você lê a Bíblia ou quando você ouve um louvor. Se você crê naquilo que você está ouvindo e você exercer a fé contra o gigante, esse gigante vai cair e vai ser colocado um ponto final. O Senhor não te chamou para você viver um ciclo de frustração. Não. O Senhor te chamou para você viver um ciclo de testemunho. E eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Se você crer em Deus de verdade e você se apegar a Ele como você nunca se apegou antes nesse tempo, vai ser liberado sobre a sua vida um ciclo de testemunhos. Porque lá no livro de João, capítulo 1, versículo 16, diz que todos nós recebemos da plenitude e é graça sobre graça. Quando você se torna cheio de Deus, quando você se torna pleno de Deus, é graça sobre graça. Ou seja, Deus começa a te dar graça para fazer todas as coisas. Então, aquilo que você não estava conseguindo fazer, Deus te dá graça e você consegue fazer. Eu só estou conseguindo fazer esses vídeos constantemente no canal porque é pura graça de Deus. Se eu contasse para você como é minha rotina, como é minha vida, você ia falar: Caterine, é impossível. Você toda segunda-feira está aqui gravando o quadro Orando a Bíblia e encorajando, incentivando a gente a orar a palavra de Deus. Só que eu só estou aqui por quê? Por causa da graça de Deus. Por causa que o Senhor me encheu da palavra a tal ponto que eu preciso transbordar, eu preciso compartilhar. Você tem recebido tantas palavras de Deus,
Por que você tem guardado essas palavras dentro de você? Deixa Deus transbordar através de você. Seja um rio da qual o Senhor te levará a alimentar os sedentos. E para a gente encerrar, o último versículo está aqui, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Jesus, ele disse assim: eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem o poder de ser filho. Mas para você exercer esse poder, você precisa receber mais de Jesus. Porque muitos de nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Mas Jesus, ele não quer ser apenas o Salvador. Jesus, ele quer ser o seu amigo nas horas mais difíceis. Jesus quer ser a porta. Quando onde você está, você só vê paredes e nem vê uma janela. Jesus, ele quer ser o seu maior conselheiro. Jesus quer ser o seu remédio. Jesus quer ser o seu tudo. Então, recebeu Jesus? Então receba agora mais de Jesus. Cada vez que a gente orar a palavra, estamos recebendo mais de Jesus. E Davi falou aqui: eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Hoje o Senhor está te convidando a você se reclinar sobre o peito dele. Porque sobre o peito dele você tem consolo. Sobre o peito dele você tem amparo. Sobre o peito de Jesus você tem esperança. Esperança para não desistir dos seus filhos. Esperança para não desistir da sua casa. Esperança para não desistir dos seus sonhos. Só que você precisa fazer a sua parte. Davi falou: eu afligia a minha alma com jejum e oração. Não é fácil fazer um jejum bíblico. Não é fácil abrir mão, além de um alimento, abrir mão de algumas horas do dia para buscar a Deus e ir para águas profundas. Mas esse é o segundo vídeo que Deus está me incomodando para falar aqui para os inscritos desse canal. Que existem gigantes que só cairão com jejum e oração. Então, se posicione usando as armas espirituais ao invés das armas naturais. Vamos orar o Salmo 35? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, e queremos, Senhor, nesse dia, orar o Salmo 35. Antes, Pai, da gente iniciar essa oração, nós queremos, Senhor, te pedir perdão, Pai. Se por muitas vezes, Pai, nós estamos te desobedecendo, nos perdoa, Senhor, se o nosso coração se esfriou. Perdoa, Senhor, essa pessoa, Pai, que tem trocado, Senhor, por outras coisas. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é o ar que precisamos. Reconhecemos, Pai, que sem o Senhor a gente não consegue fazer nada. Como fala em João capítulo 15, sem mim nada podereis fazer. E é verdade, Pai. Sem o Senhor nem respirar a gente consegue. Pai, eu quero orar, Senhor, o versículo 1 do Salmo 35. Quando Davi pediu a intervenção de Deus. Quando Davi falou: ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Davi pediu a intervenção de Deus para que o Senhor lutasse, Deus, contra todos aqueles que o atacavam. Pai, tem pessoas aqui, Senhor, que estão orando junto comigo e estão sendo, Pai, injustiçadas por pessoas. Pessoas estão sendo perseguidas. Pessoas estão se levantando contra elas. Mas Deus, nós clamamos a sua intervenção. Dá livramento de toda perseguição no trabalho. Dá livramento, Pai, nesta semana, de tudo que tem atingido o coração dessas pessoas, Pai. Oramos o versículo 10 quando fala que pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Deus, tem pessoas aqui que estão presas aos vícios. Tem pessoas aqui, Pai, que estão presas a um relacionamento.
se tornaram até amantes. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa livrar essa pessoa destes relacionamentos, destes vícios que está prendendo ela, que não tem deixado, Pai, ela se santificar. O Senhor está me mostrando agora uma pessoa que está indo para a casa do Senhor, mas está mantendo um relacionamento extraconjugal. O Senhor te fala, saia desse relacionamento. Você sabe que ele é casado, meu Deus, misericórdia. E você continua com ele. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Mas não continue nesse relacionamento. Não continue sendo amante. O Senhor não te chamou para ser amante. O Senhor te chamou para ser uma esposa. E o teu varão, o teu homem de Deus, o homem que Deus preparou para você, ele vai chegar quando você se santificar ao Senhor. Senhor, nós oramos também o versículo 13, Pai. Quando fala, eu afligi a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Oh, xerebalabarabás. Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, Pai, nos levar a essa maturidade espiritual, de nós usarmos armas espirituais para vencermos o inimigo. Deus, fala conosco, Pai. Fala com cada um que está participando desse propósito, orando a Bíblia. Mostra para cada uma dessas pessoas qual é o jejum que elas precisam fazer para derrotar os inimigos que há anos vem atrapalhando os caminhos dessas pessoas, Pai. Se é o jejum de 7 dias, ou jejum de 3, ou jejum de 21, ou jejum de 40 dias, mostra para essas pessoas, inclusive para mim, Pai, qual é o jejum que o Senhor quer que a gente faça. E durante esse tempo de jejum, que a nossa intimidade com o Senhor cresça. É o que eu oro, Pai. Em nome de Jesus, que possamos viver as bênçãos do Senhor, que estão incutidas no Salmo 35. Nós entregamos, Pai, a nossa semana diante de Ti. Pedimos, Pai, a sabedoria do Espírito Santo para nós termos uma semana abençoada por Ti, menos ansiosa. E em nome de Jesus, Pai, que tudo que não Te agrada, o Senhor tira de nós. Faça a Sua vontade e nos guia, Espírito Santo. Nós consagramos esses 7 dias dessa semana para nós ouvirmos a Sua voz. Nos leva ao centro da Tua vontade. Nós Te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amigos, na hora que eu estava orando, Deus me mostrou essa pessoa que está num relacionamento como amante, né? Está pecando diante do Senhor, sendo uma amante. E ainda uma pessoa que está indo para a igreja. Olha, não se exponha nos comentários. Meu intuito não é expor a vida de ninguém. Meu intuito é, como Jesus, cobrir, né? Porque o amor cobre multidões de pecados. Mas meu coração começou a queimar. Eu fiquei resistindo. E o Senhor falou, entrega. Então, assim, se você é essa pessoa que está nessa situação de pecado, está em um relacionamento cujo, né, a pessoa é casada e você sabe, me chama no direct lá no meu Instagram, é @caterine.celestrino, tá aqui na descrição. Me chama no direct, eu quero orar por você, apenas orar, não vou te expor, apenas orar para que você tenha força para sair desse relacionamento, porque ele não vai te fazer bem. Jamais um pecado vai fazer bem para a vida de uma pessoa. Eu nunca fiz isso, mas quando o Espírito Santo pede para a gente fazer, a gente obedece. Então, não sei quando essa pessoa vai chegar até mim, mas eu creio naquilo que Deus mostrou. Então, se você é essa pessoa, não rejeite a oportunidade que Deus está te dando de ser curada. Porque só fica em um relacionamento extraconjugal quem não conhece o amor próprio, quem não tem amor próprio e quem não conhece Jesus. Então, se você é essa pessoa, novamente, eu falo aqui, me chama no direct lá no meu Instagram, @caterine.celestrino, para eu orar por você de modo específico, para que o Espírito Santo te dê força e você saia desse relacionamento.
Porque se você não sair desse relacionamento, desse homem que é casado, o diabo vai destruir a tua vida. Bom, que você medite na palavra que o Senhor falou ao teu coração. Se você é novo no canal, se inscreva. Ativa o sininho para você sempre receber os nossos vídeos. E eu te espero no próximo quadro Orando a Bíblia. E não esquece de participar aqui do nosso quadro, sugerindo o salmo que você gostaria que a gente orasse no próximo vídeo. Eu vou orar e quem sabe o teu salmo seja escolhido para o próximo vídeo. E tem coisas muito legais chegando aqui no canal. Se prepara porque vocês que estão participando aqui nos comentários também serão usados por Deus. Bora vir junto comigo? Levar Jesus para muitas pessoas? E ganhar muitas almas para Jesus? Conto com você nessa missão.